Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, partido da base governista, criticou a recomendação de Lula para a população deixar de comprar produtos que estão caros nos supermercados. Num vídeo publicado no sábado, o dirigente declarou que não tem mais como defender Lula. A caristia voltou. Lembra na última eleição que o Lula disse que nós íamos comer picanha todos os dias? Dá uma olhada no preço dessa picanha aí, vê se dá para comer pelo menos uma vez por mês. Olha o preço do café, olha a situação, não dá nem para tomar mais um cafezinho. Ô Lula, nem café a gente pode tomar mais? Eu não quero mais nem falar aqui do preço do arroz, do feijão, da gasolina. Ô Lula, presidente é você, não dá para pôr a culpa no povo. O povo não é bobo, você que pensa que o povo é bobo. As pessoas estão percebendo. A culpa da inflação é do presidente da República. Você que foi eleito. Se tá ruim, demite o teu ministro da Fazenda. Manda o Fernando Haddad embora e põe alguém que possa tocar a economia. Você pensa que a economia tá boa? Vai no mercado, vai lá ver o preço do alimento, vai ver se as pessoas conseguem comprar. Não dá para continuar assim. A caristia voltou, preços subiram e o governo achando que todo mundo é bobo e pondo culpa no povo brasileiro. Ana, começamos com você. Esse vídeo do Paulinho da Força circulou muito nas redes sociais nesse final de semana e hoje, ainda na sequência desse vídeo, ele concedeu uma entrevista para a CNN, seguiu aí criticando fortemente o governo Lula. Vou trazer até aqui uma aspa dele concedida hoje nessa entrevista. Ele diz o seguinte: o governo está completamente doido e a equipe é ruim. Não tem diálogo, o presidente não fala com ninguém, o presidente se trancou em casa. Fecho aspas aí para o Paulinho da Força, mais um político desembarcando no governo Lula, Ana. Paula, eu vou ter que fazer uma comparação com os Estados Unidos, porque é a mesmíssima sensação nós estamos tendo aqui com o fracasso que foi, né, a campanha democrata para as eleições do ano passado, não apenas para a presidência, mas para o Senado, para a Câmara. Eles têm dificuldades de passar as coisas na Câmara e também no Senado, próprias discussões, debates. E esse mesmo cenário, Paula, nós temos visto no Brasil. O Lula, o PT, ele não tem mais aquela articulação, podemos colocar assim, que eles tinham no Senado, que eles tinham principalmente na Câmara, aquelas coisas de bastidores. Hoje tudo vem para a rede social, fica tudo muito escancarado. Aquelas coisas, claro, tem muita coisa atrás das cortinas ali no backstage, mas muita coisa acontece nas redes sociais e hoje tanto a agenda desse Partido Democrata Radical quanto a agenda do PT, esse radical também no Brasil, essas agendas não conversam com o povo, são praticamente as mesmas, né? É a mesma agenda, é a agenda de política identitária, do capitalismo malvadão, da supressão da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Então, é um movimento muito parecido com o que nós temos visto aqui nos últimos meses, Paula, de algumas pessoas muito influentes dentro da esquerda americana tentando se descolar do Partido Democrata e da vitória e da derrota avassaladora, né, da Kamala Harris, de Joe Biden. Então parece que o Paulinho da Força entendeu que se para a esquerda, que ele tanto alimenta há tantos anos, se para isso for preciso ele se descolar daquele que foi o maior companheiro dele, né, para usar uma expressão que eles mesmos falam, ele vai descolar. Porque a agenda que hoje o Haddad promove para o Brasil, nós estamos falando aqui há meses e meses, é uma agenda que não coloca comida na mesa do brasileiro. Então parece que esse desembarque aí, o Paulinho da Força, como um nome grande dentro do consórcio aí também, do Lula petista, parece que não vai ser o último nome grande a sair desse Titanic que vai afundando.
Piotr, e nessa entrevista que o Paulinho da Força concedeu hoje à CNN, ele reclamou de uma outra questão que a gente tem ouvido também de outros ministros desse governo, que ele não tem acesso, não consegue conversar com o presidente Lula, até porque deve ter uma intermediação ali da primeira-dama, dificultando o meio de campo. Deixa eu trazer essa outra aspas do Paulinho da Força, aspas para ele. Hoje, me parece que ele dá mais atenção para as pessoas que visitaram ele na cadeia, na prisão, e o resto ele deixa de lado. Quem não o visitou. Eu, como não visitei, ele só me recebeu uma vez depois da eleição, fecho aspas. Tem, como se diz em economia, tem uma questão conjuntural e outra questão estrutural aí. Bom, a estrutural é que quando lá atrás sindicatos ou agremiações sindicais eram importantes, porque você não tinha esse consórcio em que o executivo resolvia a vida dele diretamente com o Supremo Tribunal Federal, então você tinha que ouvir força sindical. A CUT, por exemplo, sempre foi petista, a força sindical não. A força sindical era do Paulinho, o Paulinho da Força, é exatamente esse o nome que ele usa como candidato, Paulinho da Força. Hoje não, hoje essas centrais sindicais não são importantes, porque perderam relevância pela incompetência própria, diga-se de passagem, e mais que isso, o governo tem essa linha direta com o Supremo. Então, há um escanteamento disso, que é um problema estrutural criado pelo Lula, né? Pela lógica que se desenvolveu no país, por culpa de ambas as partes. A outra questão é, sim, que nós temos uma conjuntura de um governo que simplesmente esquece de fazer o que ele tem de fazer de primordial, que é governar, e não governa. Essa coisa que a Janja barra o acesso, isso vem do Senado da República. No começo do ano passado, por exemplo, estou falando já no segundo ano de mandato, né? Os senadores diziam claramente, foram reclamar ali com o Jacques Wagner, que é amigo próximo do Lula, que queriam, os do governo, os governistas, queriam falar com o Lula e não conseguiam. Os da oposição diziam a mesma coisa, olha, ninguém tem acesso ao presidente, porque em algum momento as conversas podem ser republicanas. O Jacques Wagner foi, digamos, o emissário do Senado para falar isso para o Lula, tentou falar isso para o Lula disse assim, não coloque 50 anos de amizade do lado. Ou seja, a Janja tem poder sobre o presidente, não é de hoje, ela controla o celular do presidente. Falamos disso dias atrás aqui. E o Paulinho fala de carestia, né? Carestia era o antigo nome da inflação. Nos anos 80 ninguém falava inflação, chamava de carestia. O que ele está mostrando claramente aí, todo mundo já sabe. Ele pegou e embarcou nesse negócio para dizer o que todo mundo já sabe. Sim, o governo não tem condições. Agora, quando se pede a demissão duríssima do ministro da Fazenda, que é o queridinho do presidente, porque não o afronta, não o enfrenta, melhor dizendo, em absolutamente nada, porque não tem autonomia intelectual, e está muito claro isso. O mundo econômico se enganou com a capacidade do Haddad, que talvez possa até ter, mas não demonstrou nada até agora. Quando ele faz isso, ele se junta, por exemplo, a Gilberto Kassab, que já fez essa declaração. O mundo político está desembarcando de um governo que não é agora que está ruim. A prova cabal, o Augusto cita isso com frequência aqui, foi a eleição municipal, porque ali não é pesquisa, ali é voto. A esquerda perdeu. Some-se a isso um segundo fato recente. Na eleição das duas casas da Câmara, na Câmara e no Senado, das casas do Congresso, o PT não tem relevância. É no máximo, acho que terceiro vice-presidente no Senado, se não me engano. Ou seja, seu partido hegemônico no governo, você não consegue ter poder na eleição das duas mesas diretoras das casas do Congresso. Ou seja, todo mundo já percebeu. Mas o governo se incensa e agora vai jantar na casa do Barroso, achando que com isso vai salvar a República. A República não tem nada a ver com isso. São eles próprios. É quase um baile da ilha fiscal isso aí, né? Daqui a pouco vai ser o baile da ilha fiscal.